Olá, pessoal! Na gravação de hoje, dentro do módulo sobre STAMP, eu gostaria de fazer uma introdução a este novo modelo de causalidade. Assim, eu dividi essa gravação em 5 partes. No início, eu vou falar um pouco sobre o modelo de causalidade de acidentes conhecido como STAMP. Na sequência, eu vou mostrar o que está incluso dentro desse modelo, uma breve comparação de análises de safety tradicionais com análises baseadas em STAMP, também um breve comparativo sobre pensamento orientado a eventos com o que nós conhecemos como Systems Thinking, que é a forma de praticar a teoria de sistemas. E, por último, eu vou dar alguns exemplos de perdas, de acidentes, que envolvem mais tipos de causalidade do que causalidade apenas linear. Então vamos começar a falar um pouco sobre esse novo modelo de causalidade chamado STAMP. STAMP é uma sigla para processos e modelos de acidentes baseados em teoria de sistemas. O que vem a ser então STAMP? É um modelo de causalidade de acidentes baseado em teoria de sistemas que é teoricamente recente e mais poderoso que os modelos que são usados tradicionalmente, como por exemplo modelos baseados em cadeia de eventos. Nós estamos dizendo novo porque é um modelo que foi teoricamente apresentado no livro Engineering a Safer World entre 2011 e 2012. Embora os fundamentos do modelo e das técnicas construídas sobre o modelo vêm sendo pesquisados desde a década de 90, quando foi lançado o livro Safeware. Mais uma vez lembrando que o modelo STAMP é baseado em teoria de sistemas e não em teoria de confiabilidade, que é a teoria que é baseada na maioria dos modelos e técnicas que são usadas de forma tradicional para análise de safety. Como que este novo modelo define o conceito de acidentes, de perdas? Dentro desse modelo, acidentes e perdas são considerados um problema de controle dinâmico, em vez de ser um problema baseado em falhas de componentes. Lembrando da mudança de paradigma, nós vamos, a partir de agora, tratar safety como um problema de controle, onde nós vamos querer impor restrições de safety sobre os sistemas sendo analisados, em vez de tratar safety como a maneira atual e tradicional que trata safety como um problema de confiabilidade, baseando na prevenção de falhas de componentes. Então, em gravação passada, eu até apresentei essa figura para vocês, que foi justamente essa mudança de paradigma, passando para que a gente possa, a partir de agora, tratar safety como um problema de controle e não como um problema de confiabilidade. Eu também apresentei uma gravação passada para vocês que nós vamos tratar safety como um problema de controle, a partir do uso do conceito de laços de controle, de control loops. Lembrando que o control loop é um conceito da teoria de sistemas que envolve controladores, processo controlado, ações de controle, feedback e que, em conjunto, esses componentes interagem para que você possa controlar propriedades emergentes, mais especificamente no nosso caso, Safety e Security. Em uma outra gravação, eu vou apresentar para vocês o conceito de estruturas de controle, que nada mais são do que conjuntos de control loops, conforme vocês podem ver nessa figura aqui. Então aqui eu tenho uma sequência de control loops que trabalham em conjunto, isso é chamado de estrutura de controle. Observe que eu tenho pares de control loops dentro da minha estrutura de controle. E o objetivo de uma estrutura de controle constituída de vários control loops é garantir e impor restrições de safety sobre um processo controlado, de forma que esse processo não migre para um estado de perigo, de alto risco, hazardous states. Então, de maneira mais formal, uma estrutura de controle hierárquica para safety, ela garante, ela impõe restrições de safety no comportamento do processo sendo controlado. Para que tipo de sistema nós vamos usar o modelo STAMP? Mais uma vez, nós estamos falando aqui de sistemas muito, mas muito complexos, que vão muito mais do que apenas sistemas com falhas de componentes. Nós estamos falando de sistemas que vão incluir componentes de hardware, mas também que vão incluir software, vão incluir questões de design de sistemas,
vão incluir fatores humanos, organizações, cultura, ou seja, nós vamos trabalhar com um conceito de sistema que envolve muitas outras questões, além de questões de falhas de componentes. E como que este modelo STEP difere do que a gente faz, do que as pessoas fazem nos dias atuais? Uma das principais vantagens é que sobre este modelo nós vamos poder criar várias técnicas mais poderosas do que as técnicas existentes atualmente para safety, para que dessa forma a gente consiga prevenir realmente acidentes, para que esses acidentes para sistemas complexos não aconteçam no futuro. Ou inclusive criar técnicas que possam permitir a análise de acidentes, ou seja, após a ocorrência dos acidentes, para que a gente possa aprender os fatores causais que levaram a esses acidentes, para assim prevenir novos acidentes semelhantes no futuro. Então, quando eu falar de STEP, o que está incluso dentro do modelo? Além de cenários tradicionais de métodos de análise de condições de perigo de hazards tradicionais, como eventos de falha, STEP também vai lidar com diversos outros cenários que vão incluir, por exemplo, acidentes associados via interação entre componentes, a partir das propriedades que emergem da interação entre os componentes. Vamos poder tratar de problemas associados a software, em especial com requisitos de software. Nós vamos poder lidar com questões de design do sistema, erros associados a design de sistema, erros humanos, ou em outras palavras, problemas que podem surgir de todo um contexto holístico de um sistema sociotécnico, não apenas a parte técnica. Então, fazendo apenas uma breve comparação assim, com relação aos cenários possíveis de serem capturados com STEP versus cenários que são capturados com ferramentas e modelos de análise de safety tradicionais. As ferramentas de análise de safety tradicionais capturam um conjunto de cenários que podem levar a acidentes S1. Quando nós vamos trabalhar com STEP e as técnicas baseadas nesse modelo para análise de hazards e de acidentes, nós vamos incluir os cenários que são capturados pelas técnicas tradicionais, mas também vamos capturar diversos outros cenários que vão além desses cenários que estejam associados com falha de componentes. Conforme dito, cenários envolvendo software, erros de design, fatores humanos, dentre outros. Ou, em outras palavras, é um modelo e técnicas mais poderosos do que o modelo de cadeia de eventos e técnicas tradicionais utilizados nos dias atuais para análise de safety, como, por exemplo, FTA, Bowtie, FIMEA, FIMECA, RASOP. Ou seja, nós vamos criar a partir de agora técnicas mais poderosas e um novo modelo, que em vez de ser baseado em teoria de confiabilidade, vai ser baseado em tratar safety com problema de controle e baseado em teoria de sistemas. Então, mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio, vale também fazer uma breve comparação entre um pensamento orientado a eventos, onde você trabalha com causalidade linear entre eventos que compõem o seu sistema, em comparação com teoria de sistemas, com a prática de teoria de sistemas via Systems Thinking, onde nós vamos capturar não apenas relações lineares entre os componentes, mas como também relações diretas e indiretas entre esses componentes. Então, se vocês pegarem do lado esquerdo aqui, vocês vão perceber que um pensamento orientado a eventos está muito associado com linhas retas, diremos assim, né? Então, de maneira formal, num pensamento orientado a eventos, tudo pode ser explicado por uma cadeia de causalidade de eventos. A partir dessa perspectiva, as causas raiz são os eventos que iniciam essas cadeias de causa e efeitos, tais como, por exemplo, aqui A e B. Mas a gente já viu em gravações passadas, quando a gente viu o exercício de Bhopal, que é meio arbitrário você escolher qual que é o evento raiz. Teoricamente, você pode, do ponto de vista da sua análise, escolher um evento em particular, que teoricamente foi a causa daquele acidente. Aí você pega as pessoas que estão na vizinhança daquele evento que você escolheu, normalmente elas vão ser culpadas pelo acidente. É uma maneira, diremos assim, sedutora, né, que é a sedução da causa raiz, porque é fácil de você pensar, ela é bem aceita na sociedade, né? Muita gente pensa nesse conceito de causa raiz,
mas infelizmente não é um conceito suficiente para explicar as causas de acidentes nos modelos e nos acidentes dos sistemas complexos que nós criamos e desenvolvemos nos dias atuais, né? Já no lado direito, a gente tem aqui a questão de systems thinking, é o pensamento mais holístico, né? Onde a gente está pensando em feedback loops, né? Esses ciclos de feedback, de ação e de feedback para a tomada de decisão que prescrevem relações não apenas diretas entre os componentes ou entre eventos, mas sim relações indiretas, inclusive, que vão, de certa forma, poder explicar melhor as causas dos acidentes. Então, também de uma maneira um pouco mais formal aqui, dentro desse conceito de systems thinking, o comportamento do sistema emerge, né? São propriedades emergentes, a partir da estrutura de feedback loops. Então, nesse modelo, baseado em systems thinking, teoria de sistemas, que envolve control loops, né? Nesse modelo, as causas raízes não são esses nós individuais, ou um componente individual do sistema, ou um evento em particular. São forças que emergem dentro desses feedback loops que compõem o seu sistema. Dessa maneira, em vez de pensar no sistema STEM, em vez de pensar no sistema um modelo de causalidade, onde os eventos são apenas vistos como linhas e relação direta de causalidade entre essas linhas, a gente está pensando em coisas mais como esse lado direito aqui, onde eu tenho eventos, tenho associações mais diretas e indiretas entre os componentes que fazem parte do sistema que eu estou analisando. Ou, em outras palavras, o modelo STEMP captura mais tipos de causalidade quando comparado com o modelo de cadeia de eventos, que trabalha com causalidade de maneira linear. Eu vou apenas apresentar alguns exemplos aqui de maneira rápida. Vou deixar o link aqui caso vocês tenham interesse de assistir alguns vídeos no YouTube, de alguns tipos de acidentes ou de perdas que envolveram mais tipos de causalidade do que causalidade linear. Um desses acidentes nós já discutimos com certa profundidade nesse curso, no formato de exercícios, que foi o desastre de Bhopal. Então, na gravação sobre o Bhopal, que foi uma sequência de exercícios, nós percebemos claramente que, se nós focássemos apenas na cadeia de eventos, nós não conseguiríamos explicar de maneira teoricamente correta os fatores causais que levaram ao acidente. Então, nessa gravação, eu mostrei para vocês que o Bhopal é considerado até os dias atuais o pior acidente industrial da história. E lá naquela gravação, eu apresentei para vocês essa hierarquia de níveis de causalidade, onde eu tentei mostrar que se nós focássemos apenas nessa relação direta entre os eventos que levaram ao acidente, nós eliminaríamos vários dos fatores causais importantes para evitar acidentes similares no futuro. Naquele momento, eu tentei mostrar para vocês que, além da cadeia de eventos, nós tínhamos que entender as condições que levaram aos eventos dessa cadeia e, mais do que isso, nós tínhamos que entender os fatores sistêmicos associados à empresa Bhopal, da cidade de Bhopal, a Union Carbide. Um outro exemplo cujo acidente não pode ser explicado por uma simples cadeia de eventos é esse exemplo do ferry que tombou em 1987, né, quando está fazendo o seu percurso entre a cidade, se não me engano, entre a Inglaterra e a Bélgica. E esse desastre que aconteceu em 6 de março de 1987 matou 187 pessoas. Basicamente o que aconteceu é que o ferry tombou em alto mar, fazendo que as pessoas, muitas fossem esmagadas, né? Quando o navio tombou, o ferry tombou, os carros que estavam lá dentro caíram em cima das pessoas, diversas outras coisas, muitas pessoas morreram afogadas. E eu deixei aqui para vocês um link de uma animação, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o que aconteceu nesse acidente, para vocês perceberem que apenas a explicação das causas desse acidente por um modelo de causalidade baseado em cadeia de eventos não é suficiente para explicar todos os fatores causais. Inclusive, também, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse acidente, vocês podem encontrar no capítulo 2 do livro clássico da Nancy Levinson, Engineering a Safer World, entre as páginas 12 e 14. Lá nesse livro, nessas páginas, você tem inclusive essa figura que mostra as interações um pouco mais complexas que estavam envolvidas dentro desse acidente. Um outro acidente também muito famoso, em que
apenas uma cadeia de eventos não é suficiente para explicar, foi a perda do ônibus espacial da Columbia. Então, esse desastre foi um dos dois grandes acidentes que aconteceram dentro do programa espacial norte-americano. Esse desastre ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2003, quando o ônibus espacial estava reingressando para a Terra. Ele desintegrou no ar. Eu deixei aqui um link, inclusive com um vídeo em português com mais detalhes sobre essa tragédia. A tragédia com o ônibus espacial Columbia foi o segundo acidente fatal no programa espacial norte-americano, após talvez o acidente mais famoso, que foi o acidente de 1986 com o Challenger, que ocorreu logo após a decolagem da aeronave. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o acidente de Columbia, do ônibus espacial, em diversas partes do livro da Nancy Levinson é discutido com muitos detalhes sobre o acidente. Aqui, por exemplo, vocês podem ver algumas coisas dentro do capítulo 2, mas está espalhado ao longo do livro. Inclusive, essa figura aqui, uma figura feita com System Dynamics, que é uma notação para você praticar Systems Thinking. Essa imagem é uma figura do livro da Nancy Levinson, que tenta mostrar os feedback loops e os flow rates que estavam envolvidos dentro desse acidente, demonstrando que apenas o modelo baseado em cadeia de eventos não é suficiente para explicar o porquê do acidente com o ônibus espacial Columbia. Mais uma vez, essa gravação e esses slides foram criados a partir de uma série de tutoriais e informações presentes no sítio eletrônico do MIT STAMP Workshop. Eu tentei usar mais questões mais atuais baseadas nas apresentações da Nancy Levinson de 2021, em especial dentro do tutorial sobre STAMP, que foi apresentado no ano de 2021 e que está disponível nesse link. E mais uma vez lembrando, muitas das questões aqui discutidas também podem ser encontradas com maiores detalhes nos livros texto da professora Nancy Levinson, em particular os livros Engineering a Safer World e o STPA Handbook.